vamos dar início a mais um debate sobre TERJ, esse evento que já está na agenda aí da pneumologia do Rio de Janeiro, né? Agradecer a presença de cada uma de vocês. É sempre um prazer congregar e juntar a comunidade pneumológica aqui no Rio. Aproveitar já de início, agradecer a AstraZeneca pelo apoio, por acreditar nas nossas iniciativas. Alguns lembretes da SOPTERJ. Quem não segue ainda, podcast do Pulmão, tem no YouTube, tem no Spotify. Todo dia 2 a gente tem um episódio novo. As nossas redes sociais, SOPTERJ.oficial no Instagram, que sempre tem as informações de todas as atividades. Em agosto, a gente tem a jornada de pneumo-oncologia, que também é uma novidade que a gente está trazendo. Vai ser dia 8/8, um sábado, no novo Hotel Botafogo, ali na praia de Botafogo, no centro de convenções do hotel. Então, dia 8/8, a jornada de pneumo-oncologia. A partir dessa semana, a gente já vai estar fazendo a divulgação. Além disso, já temos a data do Pneumo em Rio 2027. Todos estão convocados a participar e a também ajudar na divulgação de 20 a 23 de outubro. Pneumo em Rio 2027. Já temos a data do nosso congresso estadual. Então, dando início às atividades de hoje, a gente vai ter 2 palestras e um caso clínico. A primeira apresentação vai ser do Thiago Bartolo, que o currículo dele mais importante é que foi meu R2. Então, o currículo dele é esse. É meu colega lá na UERJ, vai falar sobre asma eosinofílica. E depois a gente vai ter um caso clínico que o Hugo vai apresentar, que é residente de pneumo lá da UERJ. E a seguir o Guilherme Azizi, que é alergista e imunologista lá da UFRJ, vai falar para a gente sobre imunodeficiência, e aí a gente vai ter um tempo para debate, para dúvidas. Então, para iniciar as atividades, eu chamo o Thiago Bartolo. Obrigado. Então, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite da SOPTERJ, abrir o parênteses aqui, a gestão do Thiago está de parabéns, os eventos têm sido maravilhosos, assim como as outras gestões, mas essa gestão tem trazido novidades, como pneumo-onco que vai ter, então está de parabéns, cara, você também, Gabriel, e toda a equipe. Agradecer à AstraZeneca pelo apoio educacional, pelo convite, e agradecer a todos vocês pela presença. E será um prazer, daqui a pouquinho, estar discutindo com a Zizi, com o Hugo, e junto com vocês na plateia. Bom, vamos falar um pouquinho sobre asma grave eosinofílica, tá? Que são meus conflitos de interesse. Então, tema da aula, conversando sobre asma grave eosinofílica. Qual é a ideia? Primeiro, trazer o tamanho do problema, Depois, a gente entender um pouquinho da fisiopatologia e das repercussões que o problema traz na vida dos nossos pacientes, no dia a dia, e como é que a gente pode tentar ajudá-los com as ferramentas que a gente tem hoje. Bom, contextualizando a asma em si. 20 milhões de pessoas no país, então, doença absolutamente prevalente. Terceira causa de internação hospitalar, segundo o DataSUS. Isso já traz uma importância e uma relevância da asma, tanto em relação à hospitalização, que tem um custo absurdo, e um custo na vida do doente também absurdo, e mostra para a gente que a gente precisa avançar no controle da doença, que é um grande desafio, porque tem 300 mil hospitalizações por ano e, pasmem, 7 mortes por dia no país. 12,3% apenas de pacientes com asma, dentro de um coorte aqui brasileiro,
estão controlados. Então, assim, todos nós, pneumologistas aqui presentes, alergistas, temos a obrigação de olhar para todo o nosso paciente, porque, assim, a gente precisa identificar de forma assertiva, independente da gravidade, e, a partir dali, definir qual é o melhor tratamento. E hoje, com as ferramentas que a gente tem, né, esse número de 7 mortes por dia, né, é um grande, né, é algo que a gente sabe que está muito fora do esperado dentro de todas as ferramentas que a gente tem. Bom, isso aqui é o custo, né? E o custo, né, isso aqui é no ambiente privado, né, mas o custo da asma é muito alto, né, em termos financeiros, né, isso no privado e também no ambiente público. E, assim, a gente destaca que o custo para o paciente, né, é algo também muito alto, né? A vida do paciente, ela é muito comprometida, tendo que ir à emergência, tendo que hospitalizar, e muitas vezes a gente precisa identificar detalhes, né? Outro dia um paciente veio para mim e o paciente estava completamente exacerbado, né? Já tinha ido à emergência, tendo tido exacerbação, já estava em uso de antibiótico, tinha ficado afastado 7 dias do trabalho e chegou para mim no consultório sibilando absurdamente. E aí, obviamente, né, eu falei, olha, hoje era uma sexta-feira, hoje você não pode trabalhar. Aí ele fala, doutor, eu preciso trabalhar, porque se eu tiver mais um dia de afastamento, isso para mim vai ser muito complicado. Então, assim, a gente precisa entender a realidade do paciente para poder entender as necessidades que a gente precisa suprir e controlar de forma assertiva a asma. Isso aqui a gente já vem falando há algum tempo, né? Em torno de 3 a 10% dos pacientes com asma têm efetivamente asma grave. Ou seja, tem aquela asma que está em uso de corticoide inalatório, com LABA, em dose média, muitas vezes você aumenta e quando você retira, ela se mantém não controlada. São pacientes que ficam não controlados, pacientes que usam corticoide oral, seja de forma intermitente ou de forma contínua, e que a gente garante que as comorbidades estão razoavelmente controladas, né? E que use de forma adequada a técnica inalatória e que também use o remédio. Tá? Então, esses pacientes, 3 a 10% a gente vai caracterizar como tendo asma grave. Tá? E aí a gente vê o impacto que tem, né, o paciente está controlado ou não controlado. Né? Isso é um racional quase que óbvio, mas a gente tem que colocar isso em números. Desde o GINA 2, se o paciente está não controlado, as visitas à emergência são muito mais frequentes e as hospitalizações também. Então, a gente precisa entender qual é o GINA correto de cada um desses pacientes para que a gente possa escolher se é corticoide inalatório com LABA em dose baixa, corticoide inalatório com LABA em dose média, ou se é um paciente que, a despeito disso, está não controlado e eu vou precisar entrar com imunobiológico. Então, a gente já falou, né, a definição de asma grave, tá, que está no GINA, e esse paciente ele vai estar aqui no STEP 4, ou CI com LABA dose média, ou vai estar aqui já em uso ou de terapia tripla, né, ou imunobiológico, ou CI em dose alta. Lembrar que quando eu falo de dose alta de corticoide inalatório, o próprio GINA, ele estimula a gente a utilizar de forma limitada 3 a 6 meses. Ou seja, o paciente está lá não controlado, a gente aumenta o corticoide inalatório, 3 a 6 meses. Se esse paciente, ele, a despeito disso, né, ou quando você tira, não está controlado, você vai precisar de uma outra medicação. Ah, Thiago, mas eu tenho paciente que fica muito bem com corticoide inalatório em dose alta. Até por mais, às vezes tem 1 ano, 2 anos, fica lá com isso, mas assim, isso tem um problema, tá? Toda vez que a gente prescreve o corticoide inalatório, tá, a gente tem um grande efeito
na dose baixa e na dose média, tá? Principalmente no início, né, quando eu começo o corticoide inalatório, em dose baixa, a efetividade clínica é bem importante. Quando eu ando para dose média, ele ganha efetividade, e quando eu, e quando eu ando para dose alta, o ganho de efetividade, a curva de ganho de efetividade não é tão boa. E aí existe efeito colateral sistêmico, né? Ciência adrenal, catarata, risco de fratura, aumento de glicemia. Então eu preciso dosar, eu preciso ter um equilíbrio entre a dose e não ter efeito colateral, tá? Então o ideal é justamente o que o Gina fala. Teste 3 a 6 meses, tá? Porque o ganho de efetividade ele não é tão alto e eu começo a ter efeito colateral. E se não der certo? Se não der certo, você precisa de outra ferramenta, tá? Bom, aqui é a parte que eu gosto, mas aí estou frente ao Aziz, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a cascata inflamatória. A gente sabe que quando eu tenho inflamação T2, a gente tem os biomarcadores IgE, feno, eosinófilo, né? A gente costuma sempre dividir, né, a inflamação T2 alta, T2 baixo, né? Quando ela é T2 alta, ela pode ser didaticamente dividida em alérgica eosinofílica e não alérgica eosinofílica, tá? Perceba que você tem a exposição, liberação de alarminas, né? Você tem ativação por célula dendrítica, a célula TH0 vira TH2, a célula TH2 produz IL4, IL13 e IL5, desse lado aqui a célula B passa a produzir IgE e faz a ativação atópica que a gente conhece. Entretanto, eu tenho IL5 e tenho eosinófilo. Então, nada impede de um paciente que tem atopia ter eosinófilo presente. Ter um eosinófilo maior que 150, ter um eosinófilo maior que 300, né? E dessa forma, eu tenho uma inflamação atópica com eosinófilo, e alguns chamam até de uma asma mista, T2 mista, onde eu tenho atopia e tenho eosinófilo aumentado, tá? Desse lado, eu não tenho esse componente TH2, eu tenho um ator importante que é a célula inata tipo 2, que é ativada pelas alarminas e libera muito interleucina 5. E desse lado eu tenho eosinófilo sem atopia. Então perceba, o eosinófilo ele pode estar presente aqui e aqui. E eu tenho que estar atento desse lado qual é a preponderância, né? Muitas vezes a preponderância, mesmo tendo atopia, a preponderância é de eosinófilo, tá? E desse lado a gente vai ter uma preponderância, obviamente, eosinofílica. Aqui é mais ou menos o que a gente já falou, tá? Lembrando que existe a não T2, que pode ser neutrofílica ou paucigranulocítica, que não vem ao caso, tá? Lembrando que desse lado eu não tenho nenhum biomarcador T2 positivo, tá? Feno é baixo, eosinófilo é baixo, IgE é baixo, e aqui eu vou ter um deles positivos, e aí eu posso andar e definir subdivisão alérgico, que pode ter eosinófilo, que a gente já viu, e o não alérgico eosinofílico. Tá? E a presença do eosinófilo é bastante deletéria. A gente sabe que quando a gente tem ativação de eosinófilo, a gente tem liberação, degranulação, liberação de protease, uma série de ações que vão ser deletérias para a via aérea. E, obviamente, alto nível de eosinófilo vão ter diminuição de função pulmonar, tá? E quando se faz o corte em termos de... quantos pacientes têm asma eosinofílica? Em torno de 90% dos pacientes com asma grave apresentam um fenótipo eosinofílico, maior ou igual a 150. Tá? Então, veja que a gente tem um problema, que é a asma grave, e que tem uma preponderância de componente eosinofílico, né, na grande maioria dos pacientes. Tá? E que esse componente eosinofílico é bastante deletério. A presença do eosinófilo é deletéria, tá? Faz liberação de proteínas com degranulação, faz liberação de DNA, levando a etose e levando a toda a ação de dano epitelial, fibroblasto para miofibroblasto,
né, uma série de alterações que vão levar a dano de via aérea. Tá? E a presença de eosinófilo sanguíneo elevado está associado, obviamente, né, a aumento de exacerbações graves e pior controle da asma. Tá? Principalmente se o eosinófilo tiver mais de 300 células, tá, por microlitro. Esse aqui é a escala Oracle, né, que traz a importância da gente identificar os pacientes e a importância da gente trazer o biomarcador como algo que a gente vai entender como palpável para entender o risco de exacerbação do nosso paciente, tá? Então, se o paciente teve uma exacerbação no último ano, né, se ele teve e ele tem 2 ou mais fatores de risco presentes, então, obesidade, teve uma internação de UTI, tem um VF1 menor que 80, né, uma série de fatores de risco. Veja, no GINA 5, independente do eosinófilo, né? O eosinófilo está aqui, tá? Então, 150, 150, 300 e 300, vai seguir em todos os quadrinhos. Então, independente do eosinófilo, aqui você tem uma gravidade muito importante. Quando você cai, o próprio GINA, no GINA mais baixo, né? O eosinófilo é importante como fator de risco de exacerbação. Nesse caso aqui, mesmo ele não tendo tido exacerbação, o eosinófilo aumentado, tá, no paciente que é um GINA 5 e GINA 4, traz risco importante. Então, o eosinófilo é um marcador interessante para a gente avaliar risco. E aí, se eu tenho um problema que se chama asma, um problema ainda maior que se chama asma grave, que está intimamente associado a uma célula que é o eosinófilo, tá? É importante que eu tenha uma ferramenta que haja no eosinófilo, tá? A gente viu que a interleucina 5, né, é uma interleucina importante, aumento de eosinopoiese, aumento de sobrevida, de maturação de eosinófilo, tá? E ela tem um receptor no eosinófilo, tá? E aí, quando a gente fala em imunobiológicos que agem na interleucina 5, a gente tem o mepolizumab que se liga, né, diretamente à interleucina. E existe uma outra forma de atuar na interleucina 5, que é se ligando ao receptor da interleucina 5 no eosinófilo, que é o benralizumab, que é o anti-IL5R. Ele tem uma dupla ação, né, ele se liga ao receptor, atrai a célula natural killer, né, recruta essas células, e quando há essa ligação, o eosinófilo, bum, faz uma apoptose, tá? Então, isso faz com que o eosinófilo caia abruptamente. Ou seja, a célula que é importante para a gente, que é importante na gênese e perpetuação da asma grave, com uma droga que se liga ao receptor da interleucina 5, no eosinófilo, elas levam em 3 processos, se liga, atrai o NK e tem apoptose. Ela cai abruptamente, tá? E, avaliando o eosinófilo, após a primeira dose do benralizumab, do antofazenra, né, você tem uma redução de eosinófilo no sangue já no primeiro dia e depressão de 96% no eosinófilo na via aérea. Então, é uma droga que atua efetivamente no eosinófilo, no receptor, né, da interleucina 5. Tá? Outras ações que são importantes do benralizumab é a obstrução, é a redução da obstrução do muco. Um outro processo onde o eosinófilo atua de uma forma bastante consistente é na formação do plug mucoso. Plug mucoso nada mais é do que aumento de mucina 5A sobre 5B, redução de clearance mucociliar e presença de eosinófilo com grânulos liberação de grânulo de proteína e faz o que a gente chama de cristais de Charcot-Leyden. O Gustavo lembra, né? Cristais de Charcot-Leyden do terceiro ano. Então, o cristal de Charcot-Leyden nada mais é do que um agrupamento de eosinófilo,
junto com a galectina 10, né, com liberação de grânulos, com proteinases, que faz uma cola, né, e você faz um muco espesso, faz um plug mucoso que obstrui a via aérea. E esse estudo aqui mostra que uma dose de benralizumab reduziu o que a gente chama de percentual de defeito de ventilação, né? É o quanto de área ventilada, quanto de área não ventilada frente à área de ventilação total. Então, você tem um aumento dessa área quando faz o mepolizumab, com o benralizumab, ou seja, você abre, né, a via aérea, desobstruindo, retirando o plug mucoso que é cheio de eosinófilo, tá? Bom, principais estudos do Fasenra do benralizumab. Tem vários estudos pivotais, né? E ao longo do tempo, a gente tem outros estudos. Eu destaquei aqui um desses estudos que eu acho bastante interessante, tá? Que é o estudo Shalok, que é um estudo que envolveu 1.002 pacientes, com 380 já em uso de outros biológicos, mepolizumab e omalizumab, tá? E qual era o endpoint? Avaliar a taxa de exacerbação anual, uso de corticoide, controle do sintoma da asma e função pulmonar, avaliando principalmente taxa de exacerbação anual com Fasenra em pacientes que já com asma grave eosinofílica expostos ou não a biológico prévio, tá? O que se observou, né? Na semana 48, que se começou o benralizumab, em pacientes nunca tratados com biológico, você teve uma redução, né, de exacerbações quando esse paciente foi introduzido ao benralizumab, tá? Em relação aos pacientes que estavam em uso de mepolizumab e omalizumab na 48ª semana de benralizumab, houve uma redução de 73% de exacerbações, tá? Quando a gente fala de pacientes em uso de omalizumab, isso sobe para 75%, e de mepolizumab, 69%. O que isso traz de informação para a gente, né? Naqueles pacientes onde a gente tem já em uso de omalizumab e mepolizumab, tá? Pacientes que a gente acredite que o switch vai ser interessante, né? É importante que a gente pense em fazer o benralizumab, porque você tem uma redução, né, de exacerbação de forma consistente. E aqui, esse dado, posso mudar do mepolizumab, que também atua na interleucina 5, para o benralizumab, que atua no receptor na interleucina 5? Os dois não atuam na interleucina 5? Esse dado aqui é bastante interessante e deixa a gente bem à vontade para aqueles pacientes que não estão respondendo ao mepolizumab, a gente troque para o benralizumab, para que você tenha, e aí você tem também uma redução de exacerbação nesses pacientes. Bom, avaliando os componentes de remissão, né, os 4 principais componentes de remissão são ausência de exacerbação, ausência de corticoide oral, melhora da qualidade de vida e função pulmonar, tá? Esses pacientes na semana 48, tá, eles tinham uma remissão de 60%, quando eu considero 2 componentes, exacerbação e corticoide oral, e 40% se eu associar a qualidade de vida. Então, é um número bastante expressivo, a gente sabe que, em média, é em torno de 30%, aqui considerando 2 componentes, 60%, e aqui 40% com 3 componentes, tá? Mas se eu depletar o eosinófilo, a gente viu, o benralizumab faz apoptose, cai abruptamente o eosinófilo. Se eu depletar o eosinófilo, isso gera algum problema? Essa sempre foi uma pergunta, né, que pairou, né? E aí, hoje, com estudos de extensão, né, por 4, 5 anos, a gente observa que esses estudos de longo prazo mostram que há bastante segurança em eu manter o eosinófilo, né, em níveis muito baixos ou zerados, né? Isso não acarreta aumento de risco de infecção, não acarreta aumento de malignidade, nem altera a homeostase, né, no ambiente onde o eosinófilo estaria presente, tá? Bom, só para trazer um novo dado, né, a gente tem trabalhado bastante com a ideia de pesquisar ativamente granulomatose eosinofílica com poliangeite, tá?
Lá na UERJ hoje a gente tem 12 casos. Tá? Mas por que você tem 12 casos? Tem 12 casos porque você pensa em granulomatose eosinofílica com pelagiite, porque muitas vezes ela passa batida. Tá? Então a gente precisa pensar em JEPA. Isso é fundamental. Tá? E esse estudo, ele compara o benralizumab com o benralizumab para JEPA. Tá? Até bem pouco tempo a gente tinha o mepolizumab como única ferramenta para JEPA. Tá? E já desde o final do ano passado, tá? A gente tem o benralizumab como uma segunda opção para o uso de JEPA. Lembrando rapidamente, JEPA é uma vasculite com inflamação eosinofílica, né? E que tem em torno de 90% dos pacientes com asma, e geralmente é uma asma grave, 71% dos pacientes têm pólipo nasal, tá? E muito eosinófilo. Tá? Sempre vai ter muito eosinófilo? Não, acompanha o eosinófilo porque ele pode estar subindo. Tá? Não tem um paciente que você acredite que seja só asma. É uma doença que tem duas vertentes, uma vertente eosinofílica e uma vertente vasculítica, e que muitos pacientes andam, né, da fase prodrômica com asma, com inflamação eosinofílica e depois evolui para vasculite, mas isso não é uma regra. Tá? A gente tem duas características, né, diferentes, onde na inflamação eosinofílica vai preponderar a asma, tá? Pode ter miocardite, envolvimento gastrointestinal, quando você começa a andar para manifestações mais vasculíticas, mononeurite multiplex e glomerulonefrite e também púrpura. Tá? Bom, o estudo Mandara foi o estudo que avaliou, na verdade, não inferioridade entre o BENRA e o MEPO. Pacientes acima de 18 anos, já com diagnóstico de JEPA, né, em dose estável de prednisona, tá, com uma história de JEPA recidivante ou refratária, 52 semanas, grupo BENRA e grupo MEPO, né, um N de 70 para cada um. E que depois fizeram uma análise estendida, onde os dois mudaram para MEPO. Tá? Então, é uma análise de não inferioridade. E aí eu trouxe um dado interessante, que é um desfecho primário, né, que é justamente a avaliação de não inferioridade do MEPO versus o benralizumab, onde você atingiu remissão, né, em paciente que atingiu remissão em 36 e 48. Perceba, não há inferioridade entre usar o MEPO e o benra. Tá? Então, isso aqui é taxa de remissão, taxa do Birmingham Vasculite Score, que na verdade é um score de vasculite, e dose de corticoide oral. Então, não há inferioridade, o que deixa a gente bastante à vontade para fazer uso de benralizumab na JEPA. Tá? Lembrando que a dose, né, muda um pouquinho, ela passa a ser mensal, do Fasenra, tá? Quando se fala em JEPA. Bom, para terminar, o Mafor já está me cobrando aqui, a gente vai falar de algo muito importante. A gente falou do problema da asma, do problema da asma grave, entendeu um pouquinho do problema que é o eosinófilo, entendemos o benralizumab como uma opção interessante para os pacientes, né, com asma grave, vimos também que ele pode ser usado em JEPA, mas como é que eu chego a ele? Essa é uma grande pergunta e que hoje a gente tem a alegria de poder contar com um benralizumab, né, pela ANS e o benralizumab dentro em breve no PCDT, que é uma grande novidade para a gente, que vai ajudar muito os nossos pacientes. Pacientes pela ANS, para usar benralizumab, asma não controlada, contágio de eosinófilo maior que 300 ou 150 nos últimos 12 meses em uso de corticoide oral e 2 ou mais exacerbações ou uma exacerbação necessitando de internação ou uso de corticoide oral, tá? Esse aqui, presente, esse ou esse, quando eu falo de eosinófilo, e um dos 3 quando eu falo de exacerbação. Isso aqui é DUT, né, ANS, para uso de benralizumab, tá? E aí a grande novidade, que é a incorporação do Fasenra, do benralizumab, no PCDT, tá? Em breve,
tá? O PCDT já está, né, estabelecido, ele está em precificação, então em breve a gente vai estar conseguindo que os nossos pacientes tenham acesso ao Fasenra pelo sistema público e, de novo, pacientes com asma grave eosinofílica, maior ou igual a 300 ou maior ou igual em uso de corticoide oral, esse são critérios iguais ao da ANS para ter acesso ao benralizumab, e aqui muda, veja que é mais complacente, né? Maior ou igual a uma exacerbação no último ano necessitando de corticoide oral. Veja que hoje identifica-se que o problema é tão grande que a gente precisa muitas vezes identificar precocemente esse paciente para que a gente tenha, identifique, para que a gente possa identificar o paciente que vai fazer uso de biológico, tá? Bom, comodidade posológica, quando eu falo em asma grave, uma dose, tá, a cada mês, nas 3 primeiras doses, e depois pula para 2 meses, o que ajuda muito também o paciente em termos de posologia e reduz bastante a dose ao ano quando comparado aos outros imunobiológicos. Então, aqui, informações de bula, né, e agradecer a atenção de todos. Obrigado, Tiago. Então, para dar continuidade e fazer a transição para a próxima apresentação, vou chamar o Hugo, que vai apresentar um caso clínico para a gente. Obrigado, Hugo. Boa noite, obrigado, professor. Bom, meu nome é Hugo, sou residente da UERJ de pneumologia e vou trazer hoje um caso justamente para fazer essa transição aí entre o mundo da asma e depois o mundo da imunodeficiência, que a professora Azize vai falar. O caso é um caso que a gente atendeu aí na policlínica, lá na UERJ, no ambulatório de asma grave. Tá indo não? Quer? Não. Acho que não tá funcionando não. Você passa aí para mim, por favor? Então, só contextualizando esse caso, é um caso que foi encaminhado para um ambulatório de asma grave, já veio com diagnóstico externo de asma grave eosinofílica, já com tratamento otimizado, em uso de mepolizumab há 1 ano, avaliada como uma falha terapêutica, o mepolizumab, e veio nesse encaminhamento com uma proposta de avaliação para troca de imunobiológico. Pode passar, por favor. Agora foi. É uma paciente do sexo feminino, de 51 anos, natural de Paracambi, e a história dela chama atenção principalmente por infecção de repetição. Então, ela é uma paciente que tem um histórico de pneumonia de repetição desde a infância, e em 2022 ela teve um quadro mais grave, que necessitou de internação hospitalar, que foi complicado com derrame parapneumônico, e nessa ocasião ela apresentou sibilância, e por isso ela recebeu o diagnóstico já em idade mais avançada de asma. Não é uma paciente que tem um histórico de atopia, ou outras, esse histórico prévio. Nessa ocasião, ela já saiu da internação com terapia tripla e uma dispneia aos esforços. Não tinha uma característica tanto de piora com exposições ou algum gatilho específico. Então, ela já veio em terapia inalatória tripla, usando mepolizumab, usando azitromicina 3 vezes na semana e usando montelukast. De histórico prévio, além disso, ela tem um vitiligo desde a infância, então comemorativo aí de uma doença autoimune, um refluxo que está em tratamento, e ela já teve outras internações também por infecção respiratória. Não é tabagista, não é etilista, não tem alergia prévia. A anamnese dirigida, além das infecções de repetição, chama atenção um quadro articular, ela tem uma artralgia ali de padrão inflamatório de pequenas e grandes articulações, não tem outros comemorativos para pensar em outras doenças autoimunes, Renault, lesões cutâneas, outras lesões de pele. Ela teve uma perda ponderal importante desde esse período da internação, que realmente foi quando ela piorou a sintomatologia respiratória, e não tem outros sintomas sistêmicos, de trato gastrointestinal, parte cardiovascular, edema. Então, nesse momento, colhendo essa história, a gente levantou aí a bandeira da imunodeficiência a esclarecer e começou uma investigação nesse sentido. A parte de exame físico, ela
Na parte de ausculta respiratória, tinha roncos e, eventualmente, alguns grasnidos, alguns ruídos inspiratórios. Não tinha sibilo, propriamente dito, e não tinha outras alterações no exame físico. Agora, trazendo aqui o exame de imagem dela, só uma foto comparativa da evolução. Em 2023, essa era a tomografia dela. Eu tentei botar cortes mais ou menos na mesma altura. E aqui a gente vê em 2026. Já surge algumas bronquiectasias, já tinha algumas alterações de 2023, mas aqui elas ficam bem mais claras. Ali embaixo, até mostrando alguns pontos de impactação mucoide ali. Na parte de função respiratória, ela tem um distúrbio, ela tem uma redução de CVF, VF1, com um distúrbio obstrutivo aqui marcado, mas chama atenção, junto dessa impactação mucoide, também essa redução de CVF. E tem um DLCO levemente reduzido com KCO normal. Laboratorialmente, no lab básico não tem grandes alterações, mas o que chama atenção é na parte de investigação aqui, parte autoimune não reativa, mas ela vem com imunoglobulinas abaixo do valor de detecção, todas não detectadas. E da parte de sorologias, tudo negativo, inclusive o anti-HBS, ela é uma paciente que tomou vacina, e também para rubéola veio negativo. E nesse contexto ela foi encaminhada para a imunologia, para avaliação, e eles lá solicitaram uma imunofenotipagem, um perfil linfocitário, para poder avaliar também a parte celular da imunidade. O que foi visto foi, principalmente, o achado mais relevante, uma redução de linfócitos B muito importante. Na outra série, o que chama atenção também é um aumento relativo ali de CD8, que pode ser uma alteração reacional. Então, após esses achados, ela foi avaliada, tem as sorologias negativas, não sei se eu cheguei a comentar ali, HIV, HTLV, então excluiu outras causas de imunodeficiência secundária. Tem alguns exames que ainda estão pendentes, ainda não tem resultado, a paciente ainda não conseguiu fazer, mas já foi avaliada como uma imunodeficiência ali do braço humoral, já foi indicado a reposição de imunoglobulina humana venosa, e da parte de asma a gente questionou esse diagnóstico e a gente está dando um passo atrás nesse tratamento, entendendo isso como uma doença pulmonar relacionada à imunodeficiência, com bronquiectasia, com outras alterações. Então, é isso. Obrigado, Hugo. Então, depois vai ter a discussão, que é um caso bem interessante, que ilustra um pouco disso. E aí, para dar continuidade nessa transição, vou chamar o Guilherme, aproveitar para agradecer a presença, nosso colega imunoalergista, que sempre tem contribuído bastante aí com as nossas discussões. Obrigado, Guilherme. Então, boa noite. Eu gostaria de agradecer à Subterge pelo convite. Obrigado a todos que estão presentes aqui. Muito bom caso, hein? Mas tem umas coisinhas que a gente pode pontuar aí. Primeiro de tudo, antes, para a gente não esquecer, como a imunodeficiência secundária são as mais comuns na maior parte dos nossos dia a dias, com certeza eles viram a carga viral de HIV, não procuraram sorologia. Porque com aquela IgG total baixa ali, você vai pedir, a sorologia vai vir negativa de qualquer jeito. E pode ser asma do mesmo jeito, junto, em associação, e não ser como variável. Pode ter outras variações de resposta tumoral que tem que ser avaliada ali para poder fazer o diagnóstico diferencial. Mas bom, muito bom. E realmente, como é uma emergência, já que você tem uma queda absurda dos 3 vias ali, gera uma agama, uma hipogama importante com a gama, se está realmente detectável, é uma emergência você começar a reposição de imunoglobulina o mais rápido possível. Então vamos lá. Então separei para vocês, é óbvio, estou aqui na presença da doutora Maria Luísa Alonso, que foi quem me ensinou praticamente tudo que eu sei de imunodeficiência. Então, óbvio que nós não temos como falar das 550, os 550 resinatos da imunidade que a gente tem. São alterações genéticas de todas as formas. Todos os anos a gente tem um incremento de em torno de 100 a 150 imunodeficiências novas. A gente chama de resinatos da imunidade nos últimos anos. Boa parte de vocês pode escutar como imunodeficiências primárias, já desde um passado distante. Então eu vou separar para vocês e vou separar um pouco daquelas que podem estar mais correlacionadas com a asma, que foi a proposta do convite para a gente poder conversar.
Então aqui está um QR Code para vocês poderem pegar sobre um e-book de imunodeficiências primárias para não especialistas que a SBAI do Rio de Janeiro fez. A doutora Maria Luísa, inclusive, que está aqui, foi autora desse e-book. Então, para quem quiser, tira foto aqui desse QR Code para vocês poderem ter acesso. Depois a gente passa também para a Subtest para colocar nos canais de divulgação das redes sociais, que eu acho importante. É um e-book bem completo, que eu acho que todo médico deveria ler. Todo médico deveria ter esse e-book, ler esse e-book, para a gente poder abrir a cabeça para os erros inatos da imunidade. Então, acho que a nossa função hoje aqui é essa. Abrir a cabeça para vocês, para o que a gente pode tentar triar no nosso dia a dia, que a gente tem de acesso laboratorial, o que a gente tem de acesso para pensar. Será que aquele paciente que chegou para a gente com uma asma com polipose nasal, com uma asma com algum outro fator, por exemplo, será que aquela doença do refluxo do caso não tem uma esofagite eosinofílica junto? Vira e mexe, a gente pega um paciente assim, asma eosinofílica, que começou tardio, e aí fica estranho, doença de refluxo tomando omeprazol a vida inteira, e tem uma esofagite eosinofílica nesse meio. Eu diagnostiquei uma síndrome eosinofílica tem 2 meses assim. O paciente veio com asma eosinofílica, asma alérgica eosinofílica, achei rinocinusite crônica polipose, achei esofagite eosinofílica, e ela infartou por eosinófilo. Eu tirei a paciente de um infarto, a cardio me ligou, a fazendo trombolítico, não estava saindo. Falei, faz corticoide. Fizeram corticoide, no dia seguinte no CAT, cadê o trombo? Não tinha trombo. Então, mais um caso de síndrome eosinofílica, 2.300 de eosinófilo, depois, durante a internação. Então, são coisas que a gente tem que abrir a cabeça, que parece asma, mas como a gente sempre falou, nem tudo que chia é asma, né? Então, bom para vocês poderem pegar e dar uma lida também depois. Os últimos casos de imunodeficiência que eu diagnostiquei esse ano, já foram 4 só esse ano de defeitos humorais, todos vieram encaminhados como asma. E é sempre a mesma história. Um chiado estranho, uma asma que não responde bem, a gente vai investigar e acha uma imunodeficiência. Todo mundo já fazendo infusão de imunoglobulina no momento. Então aqui eu botei para vocês os 10 sinais de alerta, tanto na criança quanto no adulto. Então a gente tem que ter isso aqui também na cabeceira. Todos nós que podemos atender ou crianças ou adultos, a gente tem que fazer essa triagem em todo paciente que chega para a gente. O paciente chegou para a gente, paciente com algum histórico, não só de infecção. Infecção é muito falado, né? Ficou a ideia durante muitos anos. Imunodeficiência é infecção. Por isso que o nome foi trocado também para erros inatos da imunidade. Porque a gente pode ter uma alergia grave e está dentro dos erros inatos da imunidade, a malignidade e está dentro dos erros inatos da imunidade, uma resposta autoinflamatória e autoimune. Então a gente não pode esquecer de outros pontos, outros pilares, que não só a infecção de recorrência. A infecção ainda chama muito atenção, é a parte principal, vocês vão ver que boa parte das porcentagens são relacionadas à infecção, mas a gente não pode esquecer de outras alterações que a gente tem que lembrar, pensando de não só a infecção. Então, infecções de repetições, como otites de recorrência. Na criança é difícil a gente ver sinusites de recorrência, até pelo crescimento da região rinocinusal com o passar dos anos. As sinusites na criança um pouco mais velha. O uso de antibiótico de forma recorrente, as infecções graves com sepsis. Mais de uma pneumonia, pelo menos, por ano. Dificuldade de crescimento e alteração nesse crescimento, abscessos recorrentes, candidíase recorrência, necessidade recorrente de antibióticos e uma história familiar extremamente interessante que muitas vezes a gente pergunta de pai e mãe, quando pergunta de algumas coisas. Eu acho interessante o paciente que possa lembrar vocês, sempre perguntar dos irmãos, dos tios, porque a gente tem alguns casos, e tem um caso muito emblemático lá na FRJ, que o paciente tinha alguns tios homens que faleceram de infecções graves. E aí a gente vai investigar, era uma gama-globulinemia ligada ao X. Então era uma imunodeficiência importante, o irmão dele também tem, e era uma coisa que ficava muito deixada de lado, era uma coisa que durante muitos anos o paciente buscou atendimento, tem um N bem grande, um tempo bem grande até ele conseguir esse atendimento, às vezes demora 15 anos, 20 anos para ele chegar no especialista, então é importante a gente ter isso para abrir a mente. Em relacionado ao adulto, o adulto a gente tem umas coisinhas um pouquinho diferentes, mas eu particularmente gosto de sempre tentar associar as duas vias, porque a gente tem, por exemplo, a autoimunidade, as doenças viscerais crônicas, as infecções de repetição, eu acho que fica um pouco intuitivo para todos nós, para a gente abrir a cabeça, mas, por exemplo, teve uma paciente que chegou para mim no meio do feriado entre o dia 21 e 23 de abril, nunca mais eu me esqueço isso, 22 de abril ela vem encaminhada pelo serviço de otorrino, com rinocinusite crônica com polipose nasal, uma asma alérgica para a gente poder fazer o bate-bola que a gente faz lá no serviço, saber se poderia ser uma jepa, poder saber se era realmente uma asma alérgica.
comecei a conversar com a paciente extremamente secretiva, extremamente mal, prostrada, tossindo o tempo inteiro. Eu conversando com ela, ela chorando, porque ninguém descobria qual era o problema dela. Falei, tá, mas me conta sua história. Resumo para vocês entenderem. Há 20 anos ela começou a ter o quadro, ela tem 35 anos, há 20 anos ela começou a ter o quadro, ela teve 2 meningites graves, com mais de um mês de internação em CTI. Ela tinha pelo menos 2 a 3 pneumonias por ano, com registro tomográfico em todas elas e uso de antibiótico, rinossinusites agudas todos os anos de 3 a 4 vezes, otites médias todos os anos. Ela fez quase a lista inteira do que a gente tem. Diarreia crônica, que ela tinha diarreia às vezes que demoravam 4 meses, sem uma causa aparente. Então era uma paciente extremamente, chamava muita atenção, extremamente todos esses pontos positivos, e até então a paciente já estava há mais de 20 anos rodando, tendo acompanhamentos, aí não seguiu o acompanhamento, ficava com medo. Quando ela me entregou os exames, que a otorrino tinha pedido, que a gente tem esse protocolo de fazer junto com o otorrino, era praticamente aqueles exames. A gama e hipogama severa, com rubéola negativo, com sarampo negativo, com tetro negativo, são as respostas vacinais. E eu falei na hora para ela, falei, olha, qual é o erro inato da imunidade que você tem? Eu não tenho como confirmar agora. Vai ser com o tempo a gente vai definir. Mas que você precisa começar um tratamento com reposição de imunoglobulina, eu tenho certeza. O paciente começou a fazer reposição de imunoglobulina vai fazer 2 meses agora. Depois da primeira, ela já não tem mais infecção. Já tirei um dos antibióticos que ela estava fazendo. A asma dela parou de ter as crises de asma. Então, isso que a gente tem que tomar cuidado. E agora eu estou revendo com calma. A gente está começando a ter um pouco de genética lá no hospital. Então, vamos tentar levar ela para a genética, para tentar separar o possível alteração molecular. Então, é um passo a passo que a gente tem que lembrar de fazer nos nossos pacientes. Então, as mesmas vias como na criança. Lembrar que no adulto, a gente também tem que pensar nas questões de diarreia crônica, que isso aqui pode ser tanto pela expansão linfonodal quanto pelas infecções de recorrência, para a gente poder não esquecer. E febres de recorrência. Às vezes o paciente faz um período de febre, fica 1 semana, 2 semanas sem fazer febre, faz febre de novo. Então, essas febres podem não ser infecciosas. Óbvio que a gente tem que procurar sempre tuberculose. A Mônica está aqui para a gente falar sempre de tuberculose. Mas a gente não pode esquecer que doenças autoinflamatórias também fazem esse padrão, que são tão dentro dos erros inatos da imunidade. E aí eu criei esse esquema aqui para vocês, para poder todo mundo tentar raciocinar em cima disso aqui, num primeiro momento que olha um paciente com uma possível erro inato da imunidade. A via adaptativa, a via celular, a gente tem uma balança que gira em torno do TH1, do TH2 e do TH17. Isso aqui é como se fosse uma balança tripla, para os 3 lados. O TH1 é aquela resposta para as infecções virais e micobacterioses, então dos micro-organismos intracelulares. O TH2 para as vias eumíticas parasitárias e o TH17 infecções fúngicas e extracelulares. Se qualquer um desses entrar num processo de ganho de função, que a gente chama de GOF, ou perda de função, que a gente chama de LOF, você vai ter esse desbalanço ocorrendo para todas as outras vias. Então, caso você tenha um paciente que tenha um ganho de função da via TH1, a via TH17 ela vai cair. E se ele ganha função aqui, esse paciente vai ter mais autoimunidade, porque o TH1 produz IgG, porque o TH1 produz autoimunidade, e o paciente vai cair aqui, então ele vai ter mais infecções pulmonares fúngicas, mais monilíase, candidíase, infecções extracelulares. Se o paciente ganha aqui no TH2, ele vai ter eczema, ele vai ter alterações que mimetizam uma dermatite atópica, que mimetizam uma asma grave. Então a gente tem que ter essa balança o tempo inteiro na nossa cabeça para a gente pensar. Esse paciente chegou para mim tendo infecções fúngicas graves. Será que o TH1 dele está mais forte, por isso o TH17 está mais fraco? Ou será que o TH17 dele está mais fraco e por isso os outros estão mais fortes? Sempre a gente tem que pensar nessa balança para a gente poder ter um norte e depois dividir o restante. E depois pensar nas subdivisões que possam ter correlação com os erros inatos da imunidade. E quando a gente pensa da via humoral? Da via humoral, mostrou muito bem a questão dos anticorpos, mas dos anticorpos a gente não vê só a quantidade, a gente vê a função. Por isso que a gente vê a parte vacinal para ver a resposta proteica. Mas a gente pode ver as isoemaglutininas, como vocês viram ali que a Imuno pediu para ver IgM, para ver a resposta de IgM, e você pode pedir os anticorpos específicos para pneumococo e outras vias que a gente pode fazer nesse sentido. Para quê? Para a gente ver tanto a perda da quantidade desse linfócito B, quanto a perda de função desse linfócito B.
Então a gente vê o parâmetro entre esses dois, eles são, novamente, como eu falei, uma balança. Se você tiver uma quantidade baixa, é óbvio que você vai ter uma função menos preservada. Se você tiver a função baixa, às vezes você pode ter a quantidade normal. Então você pede um CD19, tá normal, é o marcador de linfócito B / plasmócito. E você vê a perda de função, ele não tem a resposta vacinal. Então o paciente não tem a capacidade de fazer aquela switch de IgM para IgG específica, o paciente não tem a capacidade de ter a apresentação para aquele linfócito B para ele poder ser um plasmócito produtor daquela IgG específica. Algo faltou. O que foi esse algo? Aí a gente vai tentar descobrir depois, posteriormente. Então, para vocês, no primeiro momento, a gente tem que pensar nessa triagem. O que pode estar faltando para o meu paciente ter essa queda de função? E o paciente pode ter específico de alguma imunoglobulina, ou só da IgA, que é uma das mais comuns, a gente estava falando no início, a deficiência seletiva de IgA, pode ter específico só de uma via da IgG. Então, a gente tem que fazer também a avaliação de cada uma das imunoglobulinas, IgG e suas subclasses, IgA e IgM. Então, criei para vocês aqui um esqueminha que pelo menos todo médico deveria pensar, mas esse lado de cá, todo médico deveria saber pedir, deveria saber avaliar. Que esqueminha é esse? Presta atenção para vocês poderem entender. Então, eu falei primeiro da parte celular, né? Então, a parte celular, a gente vai ver a via total de CD3, que são os linfócitos T de uma forma geral, a via de CD4 específico. Então, o CD4 a gente vai ver, assim como a gente viu no HIV, e o CD4 é o general, é ele que é tanto TH1, é ele que é tanto TH2, é ele tanto que é o TH17. Se ele estiver baixo, o paciente vai ter todas as vias comprometidas. Então, a gente faz essa avaliação independente do que a gente viu no início. A via de CD8, por isso que o pessoal da Imuno lá pediu, porque você pode ter sim uma via reacional, o paciente às vezes tem uma via TH17 em queda, a via TH1 às vezes fica mais intensa. A relação entre CD4 e CD8, para a gente ver quando eles estão se mantendo relativos, CD19 para ver o linfócito B e essa quantidade, não a produção a gente vai ver lá do lado de cá, e o CD16 e 56 para a gente ver o NK. O mesmo NK que o Thiago mostrou que faz a função em cima de eosinófilo, a gente rouba o sistema imunológico, né, usando o benralizumab, a gente vai lá colocar, o benralizumab tem o tropismo pelo CD16, que é o receptor do NK, e ele vai destruir o eosinófilo. O NK faz a mesma situação para bactérias e para vírus intracelulares e para qualquer outro tipo de célula que ele acredite que não tenha uma apresentação correta, por isso que ele é chamado de natural killer, ele é naturalmente um assassino. Do nível de anticorpos, a gente vai ter a IgG total e as suas subclasses, sempre fazer a correlação, porque essas quantidades totais têm que ser muito parecidas ou idênticas, a IgM total e a IgA total. A mais comum de todas, a deficiência seletiva de IgA, está muito presente dentro dos pacientes com alergia, dentro dos pacientes com asma, grave ou não grave. As IgGs, pelo menos para rubéola, tétano e sarampo, no paciente que foi realmente vacinado, isso é importante todo mundo avaliar, porque paciente com essas 3 negativas, tendo realmente recebido a vacina dessas 3, é provavelmente um paciente que funcionalmente ele não consegue fazer essa soroconversão. E a gente pode avaliar a resposta vacinal de pneumococo, que é um pouco mais complicado de se fazer, a gente faz com a pneumo 23, mas agora a pneumo 23 está em vias de sumir, vai ser um pouco mais complicado para a nossa avaliação, mas a gente poderia ver essa função de anticorpos antipolissacárides. Então isso aqui é o mínimo que nós deveríamos pensar em avaliar. E, obviamente, carga viral de HIV sempre, avaliando HTLV também, e se o paciente utilizou rituximab, se o paciente utilizou outro imunossupressor, porque a gente está falando aqui de erros inatos da imunidade, que é a imunodeficiência primária. A gente exclui antes todas as imunodeficiências secundárias no primeiro momento. Sem excluir as secundárias, não dá para a gente pensar nessas vias primárias. E na asma? Na asma, pelo menos, selecionei alguns para vocês. Não selecionei todos, porque seriam muitos mesmo. Selecionei alguns, que desses alguns, 4 já estão dentro da parte de resposta tumoral. Um outro tem também da resposta tumoral aqui dentro. Então, a gente tem a imunodeficiência como variável, que foi o diagnóstico, a hipótese diagnóstica até agora do paciente. A gente tem as deficiências de subclasses específicas. A gente tem a deficiência seletiva de IgA, que é uma das mais comuns que vocês vão ver no dia a dia. A gama-globulinemia ligada ao X, que eu acabei de falar para vocês. Nesses casos aqui, a gente vai ter os anticorpos alterados, parte deles ou totalmente eles, em algum determinado momento.
Não são todos eles que precisam de reposição de imunoglobulina. Por exemplo, deficiência seletiva de GA, a gente não vai fazer reposição de imunoglobulina. Então, os tratamentos são variados, por isso que a gente tem que fazer em conjunto. A síndrome de hiper-IgE e a Wiskott-Aldrich são duas que o paciente, muitas das vezes, pode ter atopia grave associada, e a gente acaba pensando, acaba comendo mosca e fica como um paciente que tem múltiplas alergias dentro do processo. A doença granulomatosa crônica tem infecções pulmonares graves, tem bronquiectasia, faz alterações que lembram muito as bronquiectasias que vocês veem por aí de pacientes que fazem pneumonia de recorrência. É uma doença que o paciente ele tem a quantidade de fagócitos normal, mas a função do fagócito está alterada por algum processo enzimático dentro do fagolisossomo que teve a sua deficiência. A SCID, que todos nós somos treinados no período da pediatria, principalmente, para a gente poder reavaliar, para a gente avaliar sempre, tomar o cuidado com a vacina da BCG, é sempre uma discussão que tem em todo o congresso nosso de alergia, para a gente poder pensar nisso aqui desde o início. O teste do pezinho abriu um caminho bom, o teste do pezinho ampliado abriu um caminho bom para a gente poder conseguir diagnosticar as SCIDs desde do paciente mais novo. A síndrome de George, que o paciente pode nascer já com ausência de timo, e é uma coisa que chama atenção para a gente, desde os primeiros dias de vida, ausência de timo, e aí baixa a quantidade de linfócito T, o TREC muito baixo, que a gente consegue ver também no teste do pezinho. E a deficiência de complemento, que o paciente pode fazer infecções também muito similares com aquelas infecções parecidas com a via humoral, porque o complemento, principalmente o C3, ele tem a capacidade de fazer opsonização muito parecido com as imunoglobulinas fazem. Então, um grande resumo para a gente poder tentar abrir a cabeça. Os 10 sinais de alerta, pelo menos todos nós devemos procurar sempre de forma ativa, como a GEPA que a gente falou aqui anteriormente. Do mesmo jeito lá no serviço a gente faz essa procurativa. Não sei, e eu acredito que seja isso, boa parte dos nossos problemas das doenças raras e ultra raras que a gente escuta, eu acho que muitas delas estão por aí e a gente só não diagnostica. Se a gente tiver o olhar atento, para ser raro tem que existir em algum momento. Então a gente tem que ter esse olhar mais crítico para a gente poder procurar. Então, gostaria de agradecer novamente o convite da SOPTERG para a gente apresentar hoje, e esse é meu time lá da UFRJ. Muito obrigado. Muito bom, Guilherme, parabéns. A gente vê que a medicina é algo muito fascinante mesmo, né? E a gente discutir esse tipo de coisa abre várias possibilidades para a gente cada vez mais aplicar isso para os nossos pacientes. Convidar o Thiago, o Hugo, para ficarem aqui. Alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade para questionar. Tem uma aqui, ó. Depois eu vou lá, Rafael. Traíra. Tá. Traíra. Não, Oi, Thiago. Tudo bom? Você escolhe algum imunobiológico pelo perfil, assim, se é eosinofílico, se é eosinofílico e alérgico, você escolhe desse jeito ou você acha que só a eosinofilia basta para definir uma asma grave para iniciar o imunobiológico? E aí, tudo bom? Tudo bem? Como é que tá? Boa pergunta, né? Primeiro, o mais importante é identificar que o paciente tem asma grave. Isso é o pilar. Depois, a gente vai, né, se debruçar sobre aquela cascata a partir dos biomarcadores, né? E se o paciente tem uma asma eosinofílica não atópica, né, eu vou utilizar as possíveis medicações que a gente tem para asma eosinofílica não atópica, e aí tezepelumab, benralizumab, mepolizumab, dupilumab, né? E aí você vai avaliar se tem comorbidade, se não tem comorbidade, enfim, e a escolha sua a partir da sua experiência pessoal, né? Então, e se for muito, né, eosinofílico, por exemplo, né, talvez valha mais fazer o anti-L5, né? Se for muito eosinofílico, você pode usar também o feno, que pode te ajudar, né, a escolher, por exemplo, o tezepelumab, que atua no epitélio, tá?
ou o próprio Dupilumab também, que seria outra opção, porque o feno está intimamente relacionado à interleucina 13. Se você tem, e aí, isso independente, e se você tem só o eosinófilo, né? Se você tem só o atópico, sem eosinófilo, aí você tem as outras, você tem opções, né? Ou tezepelumab, ou dupilumab, ou omalizumab. O grande desafio, assim, quando você tem os dois, quando você tem asma mista, você pode escolher qualquer um dos 5, né? E aí o grande lance é você avaliar a preponderância, né? O paciente é muito atópico e tem um eosinófilo ali de 230, mas ele tem uma atopia muito grande. É óbvio que você vai utilizar medicações que vão agir muito na atopia, né? Ah, não, o paciente ele tem uma atopia, tem uma asma desde a infância, tem uma rinite, né? E ele tem IgE ali não é tão elevado, o IgE era alérgico, é positivo, mas o IgE não chama atenção e tem 600 eosinófilos, né? Obviamente você tem que ser mais assertivo na via eosinofílica, tá? Então quando você tem os dois, você vai, acho que a grande, né, o grande lance é avaliar preponderância, tá? Tem uma preponderância mais atópica, preponderância mais eosinofílica, e a partir daí você vai entender qual é o melhor biológico que vai se encaixar para aquele paciente. A outra é sobre imunodeficiência. Eu sempre achei que eu procuraria imunodeficiência, eu não vejo, nem talvez passe por mim, eu não acho ela. Mas eu sempre achei que eu tinha que olhar para a pele, que ele ia sempre ter alguma coisa na pele. Mas eu vi ali, parece que é 2 ou 3 que tem, o resto não, né? Na verdade, a pele faz parte da avaliação, em conjunto. É uma anamnese que eu falo para os alunos da semiologia, quer aprender semiologia, fica lá na imunologia com a gente vai perguntar de tudo, vai botar o paciente deitado, palpar o abdômen, olhar a perna, então você vai quase perguntar para ele da casa de pau a pique se ele conhece o barbeiro. A consulta da imuno demora às vezes mais de 1 hora tranquilamente. E não é só a pele. A pele é um dos processos. Então, abscessos, erisipela, infecções cutâneas, HPV disseminado, coisas que vão chamar a atenção. Mas vasculites, sinais de autoimunidade, coisas que chamariam atenção para a pele, sim, com certeza. Mas a parte pulmonar e de viária superior é fundamental, e a parte gastrointestinal também é fundamental. Não dá para desconectar nenhum nem o outro. É uma doença sistêmica, então você vai ter vias sistêmicas de todas as formas. Aqui, Isbelo. Depois eu vou lá. Bom, boa noite. Há décadas a gente ouve, não existe uma asma, existem asmas. E, de forma super didática, gostaria de dar parabéns para os dois, apresentaram tudo bonitinho, organizando, separando as diferentes formas de asma, aquilo que parece asma e não é asma, foi perfeito. Só que, às vezes, o mundo real bate de frente com essas coisas, né? Por exemplo, o Tiago fez uma divisão perfeita, asma esofílica, neutrofílica, paucilar, bonitinho. E se a gente parar para pensar, que se eu for pegar 50, 100 asmáticos e fazer uns carros induzidos deles todo mês, um mês ele vai ser esofílico, outro mês ele vai ser neutrofílico, no outro mês ele vai ser paucibacilar. Então, será que existem asmas ou existem diferentes momentos de uma asma? Essa é a primeira coisa que eu queria botar para pensar. E se isso for verdade, na verdade é uma única doença com diferentes momentos de apresentação, o que faz essa variação? O que pode causar essa variação? Né? Hoje, pelo que a gente está começando a entender, parece que são as disbioses intestinais, pelo menos um dos fatores mais importantes nessas variações, não só da asma, como de N outras doenças. Né? Para quem não tem ainda prática, nós temos o chamado microbioma, 400 trilhões de micro-organismos no corpo, 90% deles no intestino, e é graças a eles que a gente vive. É graças a essa população de micro-organismos que a gente digere, tem sistema imune, tudo bonitinho. Só que quando existem alterações nas proporções desses micro-organismos, se chamam essas alterações de disbioses. Então, existem N formas de disbioses, e parece que determinadas disbioses estão
ligadas a determinadas apresentações da asma. Então, pode ser que isso seja uma verdade, isso, por enquanto, é uma associação e não um fator causal, não se provou como causa, mas é importante a gente ter isso em mente. Por quê? Porque até algum tempo atrás, como é que a gente tratava a asma? Corticoide e bronquilatador. Claro que a cada dia nasce um novo bronquilatador, nasce um novo corticoide, cada um diz que o novo é melhor do que o antigo. Não vamos entrar nessa discussão, mas nós temos 2 grupos medicamentosos, quase que exclusivos no tratamento da asma, que não alteram em nada a história natural da doença. Qualquer um desses remédios, se parar, o efeito dele acaba. Ele não mudou o comportamento celular. Até que há alguns anos atrás surgiu um novo grupamento, que são os biológicos. Esses sim mudam o comportamento celular. Esses mudam a história natural da doença, o que é fundamental. Mas por uma questão de serem coisas novas, que a gente ainda está aprendendo a usar, eles vêm sendo dito que eles devem ser usados em situações mais graves das doenças. E é justamente isso que eu queria comentar. Eu acho que com tudo que a gente sabe, biológico, a meu ver, e ele é o primeiro remédio a ser usado. E não lá no final da estrada. Porque aquilo que a gente chama de asma grave é um momento da asma. Na verdade, a persistência de sintomas da asma é muito mais relacionada ao remodelamento brônquico do que a forma da asma do momento. Ele fica permanentemente sintomático porque ele está todo remodelado. Não necessariamente a forma da asma dele naquele momento é a mesma de um asmático grave. Então, se a gente leva isso tudo em consideração, será que não era o momento da gente adiantar a entrada do biológico no arsenal terapêutico do asmático? Desculpe causar tanta confusão, mas... Não, eu acho que são reflexões muito interessantes, né? Primeiro, se a gente puder utilizar uma palavra para asma, é fascinante, né? É uma doença que envolve, né, genética, né, epigenética, porque, na verdade, a exposição do meio versus a genética, aonde você tem a presença, além das exposições que a gente entende como, que a gente pergunta para os pacientes e tal, né, as infecções virais, bacterianas, a gente ainda tem a microbiota, que tem uma implicação importante, né, em alguns subtipos, né? Então a asma, por exemplo, neutrofílica tem uma microbiota específica, né? A asma alérgica, você tem muitas vezes até exposição no leite materno, né? Então, assim, a microbiota, ela tem uma participação importante, a disbiose tem uma participação importante. Então, assim, a gente ainda está entendendo muita coisa, né, na asma, e essa inter-relação genética, epigenética, microbioma, né? Como é que o que a gente vê na clínica e no sangue talvez não expresse o que a gente esteja vendo, o que esteja acontecendo no escarro, na intimidade da via aérea. Então, assim, eu acho que a gente está caminhando, né? Hoje, os imunobiológicos, eles trouxeram um avanço importante para a gente, né? Abriram também um espaço para a gente estudar, entender, começar a discutir a parte imunológica, mas a gente, para mim é muito claro, hoje a gente está atuando ali na parte imunológica, nas interleucinas, etc., mas tem muita coisa mais a fundo que a gente lá no futuro vai conseguir atuar, né? Que seja o microbioma, que seja epigenética, que seja genética, mas fato é que o imunobiológico hoje é uma ferramenta extremamente importante. E aí é outra discussão, né? Em que momento, né? Estado da arte atual, né? É a gente colocar lá no GINA 5, né? Onde a gente tem um paciente não controlado. E aí eu acho que o que a gente pode aprender do que é colocado para a gente em relação ao GINA 5 identifique precocemente o seu paciente que tem GINA 5. Porque a gente sabe que essa ferramenta é uma ferramenta que vai ser importante para mudar número de exacerbação, uso de corticoide oral, qualidade de vida, hospitalização e etc. Tá? Isso é o que a gente tem hoje. Pensando para frente,
a grande discussão é, será que a gente vai descer a escada, descer os steps com o imunobiológico? Eu acho que a gente vai começar a andar nesse sentido. Existem alguns grupos, né, que já defendem o uso como na reumatologia, né? Então a gente está aprendendo muito, né, nas outras especialidades, aprendeu a usar o biológico e talvez a gente entenda que a asma possa ser manejada de outra forma, tá? Onde você, será que eu vou fazer o imunobiológico, né, e depois fazer manutenção? Né? Hoje a gente espera e faz o imunobiológico, tá? É o que a gente tem e é o que a gente faz e é o que a gente deve fazer hoje. Mas no futuro, eu acho que a gente vai começar a ter grandes discussões em relação a isso, porque justamente o imunobiológico é o que mudou as variáveis importantes no desfecho. Então, isso é extremamente importante e é um ponto de reflexão e é algo que a gente vem discutindo cada vez mais, tá? Então, excelentes observações. Quer falar, Guilherme? Então, Maria Luísa. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, parabenizar o Thiago e toda a diretoria, né, que estão dando continuidade a essa interação alergia-imunologia e pneumologia, que já vem de muito tempo, mas que ganhou força com a Mônica Flores, depois com o Leonardo Pessoa, e eu acho que vai gerar muitos frutos bons aí na gestão do Thiago também. O Guilherme trouxe a parte teórica e o Hugo trouxe muita coisa prática importante, viu, Hugo? Se você me permite, eu gostaria de dar algumas sugestões com maior tranquilidade, porque eu sou a coordenadora atual da Comissão de Erros Inatos da SPRJ, e a doutora Denise Pedrazzi é membro da comissão. Então, o que vocês precisarem, todo o grupo da comissão está à disposição. Essa paciente, ela pode ter como variável, o que chama atenção é o linfócito B 0%. Então, o linfócito B abaixo de 1%, você tem que pensar em agama-globulinemia, e a comum variável vai ficar ali junto, porque ela tem vitiligo, ela tem algumas coisas que chamam atenção para a autoimunidade. O que mudaria na vida dela? Você mostrou algo muito importante. Pensou em comprometimento predominantemente de anticorpos, tem que repor imunoglobulina, né? Lógico, confirmada a alteração funcional. Você tem que repor, ou quando está abaixo de 200, independente de ter infecção ou não, e em níveis maiores, quando você comprova o comprometimento funcional. Então, essa paciente, ela merece um estudo genético. O Dr. Fábio Kustner e a doutora Carolina Luna, que são da UERJ, trabalham junto com a gente no Renomiei, no grupo de genômica. Então, porque eu estou com medo de perder aqui o tempo de vocês, mas são informações importantes e que vale a pena vocês entrarem em contato, conversar com a equipe da imunologia para trabalhar junto essa parte. Tá? Essa paciente tem nuances que podem ser de comum variável, que podem ser de uma gama-I recessiva, provavelmente, tá? Ou dominante, mas é mais rara. Poderia ser ligada ao X, apesar do ligado ao X ser masculino, até poderia, em algumas situações, mas muito raras, tá? Então, isso é importante para pensar no futuro, porque a comum variável ela vai lançar mão de alguns biológicos para tratar a autoimunidade, e na gama você vai ter um outro perfil de tratamento. Em relação à pele, Enio, continue prestando atenção na pele, porque ela é, sim, um sinal de alerta importante na própria síndrome de hiper-IgE, que o Dr. Guilherme mostrou, na forma autossômica dominante. O que chama atenção é o eczema de difícil controle, que não responde, que cursa com infecções, com abscessos frios, né? Então, é um importante sinal de alerta. Obrigado, Maria Luísa, trouxe reflexões importantes, né? Partindo agora para uma outra especialidade parceira, pneumopediatria, Rafael. Boa noite, gente. Primeiro, parabéns aos três, foi excelente, foram excelentes as apresentações.
Eu queria lembrar de fazer uma pergunta que engloba vocês todos e uma reflexão, acho que para todo mundo que está aqui. Eu acredito que eu sou o único pediatra. Ah, não. Então temos 2. A pergunta é a seguinte, você falou, Guilherme, em relação à questão do TH2 associado à infecção homítica, né? E o Thiago na aula falou, como todo mundo aqui sabe, que 90% dos pacientes asmáticos, a maioria é eosinofílico. Então, será que esse valor de eosinófilo que a gente usa como biomarcador de 150, numa realidade brasileira, que a gente tem uma condição de saneamento básico muito precária no país como um todo, será que esse valor de 150 é um valor muito baixo para a gente usar ele realmente como biomarcador para ser um indicativo de imunobiológico? Será que a gente não deveria pelo menos usar 300 e, se for usuário de corticoide, um valor maior? Porque dentro da pediatria, é muito fácil pegar uma criança, por exemplo, com uma eosinófilo acima de 150, a coisa mais ridícula que tem. E aí essa criança com uma asma modera aqui, eu sou um defensor, no assunto que estamos comentando, eu sou um defensor ávido da gente descer os steps em relação ao tratamento com imunobiológico. Não acho que a gente tem que esperar o paciente chegar no nível 5 do GINA, pelo menos na pediatria, para ele começar com imunobiológico. A gente está falando de uma criança que vai ter uma qualidade de vida péssima, um ACT baixo ou um ACQ alto, e vai esperar chegar aos 5, porque o GINA diz. O GINA é um protocolo, ele é um guideline para a gente seguir, a gente tem que ficar engessado no GINA. E eu sei como tem residente aqui, eu também lido com residente, entendo muito isso. O GINA, ele dá um norte para a gente pensar, mas você não precisa seguir a ferro e fogo que o GINA está falando. Seja crítico. Ser crítico faz parte de ser médico. Então, eu queria saber de vocês, já que tem essa questão do TH2 e a infecção homítica, o que vocês acham de... Tem alguns pneumos dando remédio para verme para o paciente antes de começar imunobiológico. Não é um protocolo, tem uma lei sem artigo, mas tem gente fazendo. Em relação ao valor também dos eosinófilos, tem que ser 150, deveria ser maior. Obrigado. Então, acho brilhante a gente pensar nisso o tempo inteiro. Desde o início, quando veio o mepolizumab lá atrás, a gente tinha essa mesma discussão. Acho que, primeiro de tudo, excluir qualquer outra causa do eosinófilo, dele mais elevado, e isso é fundamental. Eu boto nos meus laudos sempre, excluído todas as outras causas possíveis, níveis desse eosinófilo, porque a gente tem sim, e isso é comparativo dos estudos pivotais. Não tem problema, os estudos pivotais normalmente são num lugar com saneamento básico muito melhor do que o nosso, com uma exposição muito melhor do que a nossa, baixa, nos países europeus, nórdicos, é muito menor essa exposição. Eu tenho o costume de fazer em alguns pacientes sim, antihelmíntico, também não está em protocolo, mas eu prefiro sempre excluir tudo antes, levando em consideração aquela via para poder prescrever, com toda certeza. Mas é uma coisa que a gente deveria fazer, uma casuística Brasil, para a gente poder ter ideia disso. Enquanto a gente não tiver um estudo multicêntrico, grande o suficiente, para saber dos pacientes asmáticos, eosinofílicos ou não, com mais de um biomarcador, a gente não tem como extrapolar o que vem de fora. Então a gente teria que ter feno em todos os lugares, teria que ter um escarro induzido em todos os lugares, teria que ter o hemograma em todos os lugares para a gente ver se esse eosinófilo no hemograma, no cutoff do Brasil, seria suficiente para a mesma via. Ou será que no Brasil, independente disso, a infiltração eosinofílica no pulmão, no tecido pulmonar, vai estar do mesmo jeito? Então, acho que a gente deveria juntar os serviços todos e as sociedades, tanto pneumo quanto imuno, para a gente poder junto fazer algo desse tipo. E aí sim a gente ter parâmetro científico da gente falar, não, realmente, no Brasil não dá para você falar em 150 usando o corticoide, não dá para você falar em 300, a gente vai ter que falar em 500. Então, isso é uma coisa para a gente poder realmente estudar. Então, acho bem interessante. Alguma... Não. Relabras? Eu vou pedir uma coca, mas vou fazer um comentário. Eu prescrevo rotineiramente, tá? Eu prescrevo rotineiramente, porque, na verdade, também lembrar de prescrever para aquele paciente que vai fazer corticoide sistêmico por um período prolongado nas nossas diversas doenças pulmonares, né? Porque, tudo bem, vai ser uma coisa rara de acontecer, mas se acontecer, mata, né? É um diagnóstico difícil, um diagnóstico que é feito quando o paciente está numa franca sepse, né? E é uma coisa evitável com 3 dias de albendazol, ivermectina, etc., né? Então eu faço de rotina, tanto para o paciente que vai fazer o corticoide por uso prolongado, exemplo, uma BPA. Você vai fazer um corticoide por um período prolongado, faz o tratamento preventivo de infestação
Principalmente porque os nossos parasitológicos muitas vezes dão negativos, né? E o paciente eventualmente tem a parasitose, né? Então você vai correr um risco. Então, é uma proposta, eu acredito que brasileira, né? Pela nossa alta prevalência que você colocou, talvez não sirva para os outros países, né? Mas para a gente eu acho que tem que ser uma rotina. Mas aí, só para complementar, vocês fazem a parte. Não, eu falo mesmo agora. A questão da parasitose de fazer o anticomigo. Beleza, você fez a medicação e o paciente tem uma asma grave, você dose seu eosinófilo, quanto tempo depois que você termina a medicação? Não, Você repete, por exemplo, na asma grave. Não, em relação à parasitose, seria uma medida preventiva antes para evitar a estrongilodíase. Tá? Aí eu tô falando assim, na hora da gente indicar o imunobiológico, a gente tem que usar como biomarcador o eosinófilo, que ele é um dos biomarcadores disponíveis. Sim. No caso, você vai fazer a avaliação laboratorial periódica dele, tá? Além da avaliação clínica periódica. Inicialmente, você faz 2 a 3 meses e vai repetindo, tá? No caso do benralizumab, essa queda é muito precoce de eosinófilos, tá? Já no caso do MEPO, é um pouco mais lenta, tá? Tanto que o benralizumab, uma das propostas para sua indicação, seria naqueles pacientes com exacerbação eosinofílica grave, hospitalizados em UTI, não é? E você já poderia entrar com o benralizumab, tem um trabalho mostrando que evitaria realmente que esse paciente fizesse uma nova exacerbação e facilitasse até a alta desse paciente, por justamente ter essa ação precoce na queda dos eosinófilos. Mas a questão do vermífugo, na verdade, é para evitar a estrongilodíase, né? Que eventualmente a gente pode comer uma mosca grande, né? E é uma doença que mata, né? Parece boba, mas não é boba, né? Mata o paciente, né? E essa questão que o Guilherme falou de a gente ter um dado nacional, eu acho que, como é uma questão com a AstraZeneca também, pegar de repente os dados do Rebrag e a partir dali fazer um estudo multicêntrico gigantesco e ver qual o nível de eosinófilo do Brasil do paciente do perfil com asma grave para ver se bate com o que o Gina fala. Eu sempre achei que o uso do imunobiológico, a vermifugação é obrigatória antes, pelo menos na minha cabeça. Uma vez eu falei isso num congresso europeu, veio o alemão e falou, não, mas eu não moro na África. Bom, ele não mora na África, mas, né? E parece que uma vez eu falei isso, o Alexandre Pinto Cardoso falou que tinha um estudo dele com omalizumab, que havia uma tendência a ter mais parasitose, mais eumintose, né? Durante o uso do omalizumab. Mas eu acho que, pelo menos na minha cabeça, é rotina fazer ivermectina ou albendazol, o que quiser, né? Antes de tratar com esses, principalmente com berra, né? Que baixa o nosso zero. Comentários, Belo. Belo pode falar mais porque ele que criou o debate subterge. Então, se a gente está aqui hoje, é por iniciativa dele, na época do Zonzinho. Vocês estão aqui pelo valor que vocês têm e deram a essa reunião. É só comentando lá, que eu acho que foi bom, você fez um comentário perfeito, quer dizer, você entendeu o que eu quis dizer. E só para falar rápido, o Gina, repetidamente citado, eu estou meio confortável para falar, porque eu fiz parte do grupo inicial do Gina, da primeira turma. E o Gina sempre teve uma regra de tudo que a gente afirma baseado em evidências, né? Porque o Gina nasceu para ser uma proposta de padronização da asma e que virou talvez o melhor livro-texto de asma que tem nesse mundo. Não tem jeito. Mas porque bateu na tecla só o que tem evidência que vai ser afirmado aqui. E essas coisas novas, a gente não tem ainda as evidências. Então é por isso. Será que a gente vai ficar com o biológico só na parte 5? Será que não deve começar desde a 1? Por quê? Porque hoje a gente sabe que o cara é 1, hoje 2, 3, 4, 5 e fica brincando de pular degrau nessa escada o tempo todo. E a gente dando o mesmo corticóide, o mesmo broncolatador. A gente está parado no tempo, intelectualmente falando, no que se trata a asma. A gente tem que mudar. E a gente só vai ter essas respostas se esses estudos acontecerem. Sim. Usar biológico em todas as etapas e tentar sincronizar. Será que eu tenho que usar de uma maneira linear, como a gente usa basicamente a dupla corticóide broncolatador no asmático? Se a asma é uma doença linear, por que o tratamento é? Vamos começar a se interrogar um pouquinho. Sim. Por que a gente dá o mesmo remédio o tempo todo e a gente tem diferentes doenças ao longo do tempo?
em que algumas desses eventos não respondem ao corticoide. E a gente continua dando, né? Eu acho que a gente tem que começar a discutir. Por isso que essa apresentação, eu repito, foi muito bem apresentada e organizada, porque vocês somaram o que falaram, né? E só uma coisinha, Thiago, não é epigenética contra a genética. A epigenética modula a expressão do genoma. Ela não é nada contra a genética. São apenas aspectos distintos. Não, você falou só para não ficar... Não, são coisas distintas. Até talvez possa ter tido algum... Só para deixar claro. Né? Você tem a genética, né? Você tem a exposição do meio e você passa a ter, né, o fator epigenético envolvido que... Exatamente. Isso. Tá. Rapidamente, só para informar que o Gabriel Santiago, acho que já até disponibilizou o link para o livrinho do Não Especialista, e além disso, ele fica disponível no site da SBAE-RJ e da SBAE Nacional também. E a gente está trabalhando, na verdade, os novos 10 sinais de alerta, eles englobam tanto a criança quanto o adulto em 10 sinais, tirando um pouco o foco da infecção, para lembrar mais da desregulação imune, e a gente está trabalhando agora nos sinais de alerta por especialidades. Então, vem bastante coisas interessantes. Ótimo. Acho que, para finalizar, né, Thiago, eu achei fantástica, né, essa interação, porque o Azizi trouxe a ideia, né, e que o caso do Hugo foi bem ilustrativo, né, de que a gente não pode... a gente tem que sempre estar atento, né, no paciente com asma grave e estar olhando todos os aspectos, que pode não ser, pode ter alguma outra coisa que esteja justificando. E aí, na prática clínica, né, eu queria perguntar a você, porque eu acho que é uma dúvida de todo pneumologista, né, a gente sempre aprendeu, né, que a gente vai... o imunodeficiência como variável, vamos solicitar as imunoglobulinas, né, e aí acho que a grande maioria das pessoas a gente tem aprendido, tem colocado mais em prática, né. Primeiro, como é que a gente valoriza o IgA, que a gente sempre, né, acaba valorizando, e quando é que a gente vai considerar isso importante. E o outro aspecto a gente deve solicitar, né, os aspectos de imunidade celular em todos os pacientes, ou quais são os pacientes que a gente deve estar atentos e solicitar, né, para a gente fazer utilizar isso em dados práticos no dia a dia. Tá, ótimo. Óbvio, não precisa, desde o início, em todos os pacientes, você vê pelo menos a parte celular, não tem essa necessidade direta, mas se o paciente tiver aqueles sinais, aí sim, aí você pode começar a triagem e depois o imunologista vai dar continuidade para as outras vias. Mas a IgA, eu acho que no mínimo, a IgA, a IgM, a IgG, com as subclasses, todos deveríamos pedir. Porque o paciente com a deficiência seletiva de IgA, ele pode um dia evoluir para uma comum variável, um dia ele pode evoluir para ou ele pode ser o início, né? Não evoluir, ele pode ser o início de uma comum variável. Quem está aparecendo ali naquele início é a deficiência seletiva de IgA, que é a mais comum de todas. E é muito comum a associação da atopia com o paciente com deficiência seletiva de IgA. Então, aquele paciente que faz infecções, que muitas vezes a gente vai ter que abordar com antibiótico profilaxia, a gente vai ter que ter uma visão um pouco mais específica para ele, diferente daquele paciente sem nenhuma outra alteração e com as IgEs específicas, com o eosinófilo, com aquela característica que a gente vê da atopia, que a gente vê da asma eosinofílica sem a atopia. Mas os sinais foram pontuados, como eu falo para os residentes, é a orelha arrepiar. Se a orelha arrepiar, você olhar aquilo ali, aquele paciente na tua frente e falar, essa história é estranha, se a história te comover, der um arrepio na orelha, acho interessante a gente começar a fazer essa avaliação em todos os pacientes no início. Mas, paciente com asma deve fazer a avaliação das imunoglobulinas, com toda certeza. Mas só as imunoglobulinas? Não, porque as imunodeficiências humorais são as mais comuns, então já é uma triagem muito boa que você está fazendo a partir dali. Mas a parte celular, caso esses sinais de alerta venham positivos, aí com certeza. Isso aí, muito bom. Obrigado pela presença, pela participação, acho que foi muito enriquecedor. Obrigado mais uma vez à AstraZeneca e vamos jantar, né?